Boa noite, gente. A paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco mais sobre os dons espirituais. Primeiro, a gente vai identificar quais são os dons, quantos são. Como todos sabem, né? São 9 dons. E eu vou falar o nome de cada um para vocês, como cada um funciona. Amém? Peço perdão porque a luz aqui tá um pouco baixa. Eu não tenho ainda aquela, acho que é long, não sei o que dá luz, né? E nem aquele negocinho de segurar o celular, então tem que me virar por aqui. Eu anotei aqui algumas coisas, pesquisando, seguindo alguns, né, avivalistas do YouTube, alguns homens e mulheres de Deus que estão ensinando, que vão falando. E eu vou falar sobre cada um para vocês nesse momento. Então, começa assim: precisamos identificar as obras do Espírito Santo, né? E quais são os dons. Como se entender os dons, né? Primeiro a gente separa os dons em grupos. São 3 grupos. O primeiro grupo de dons, ele se encaixa na categoria dons de poder. Então, quais são os dons que se encaixam nessa primeira categoria de dons? Que são os dons de poder da primeira categoria o dom da fé, dons de curar e operação de milagres. Vemos que dons de curar, porque é no plural. Tem muitas pessoas que eles falam dom de cura. E não é dom de cura, é dons, porque é o único nessa categoria que eles é no plural, é vários, só num, né? O segundo grupo é dons de revelação. Quais são os dons que se encaixam nesse grupo da segunda categoria? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. É a segunda categoria de dons. Depois eu vou explicar como cada um se manifesta e como cada um funciona. E como fluir em cada um deles. Na terceira categoria se encontra dons de elocução ou da fala. Pode se atribuir ao título dons de elocução ou dons da fala. Lembrando, primeiro grupo, dons de poder, que tá na categoria dom da fé, dons de curar e operações de milagres. Segundo grupo, dons de revelação, que onde se encaixa palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E na terceira categoria, dons de elocução ou dons da fala, que é falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, esses são os 3 grupos de dons. Lembrando que dons são 9, né? São 9 dons. Só que a gente divide eles em 3 categorias, né? E como é que cada um desses dons funciona, né? Como é que cada um desses funciona? Primeiro, o dom da fé. O dom da fé, ele é um dom que não é uma fé natural, tá? Eu não sou profissional nessa área, mas o pouco que eu aprendi, o pouco que eu pesquisei, eu vou estar passando para você ter um pouco de ideia. Porque às vezes você está fluindo num dom e você não sabe ainda. E às vezes você tem esse dom sobre você, essa ferramenta, e você ainda não sabe como fluir nele ou como manifestar ele. Então, o dom da fé é uma fé que é sobrenatural. Não é essa fé que a gente tem assim, simples, né? Uma fé assim que a gente podemos dizer um exemplo, que a gente já tem, né? Essa fé que já vem com a gente quando a gente aceita Jesus Cristo, né? Esse dom da fé é algo para algo mais sobrenatural, é algo assim, uma fé para algo impossível.
muito impossível, que você acha assim que você vê que não ia ter jeito mesmo, mas você tá ali crendo, né? É uma fé sobrenatural, tá? Uma fé totalmente sobrenatural. E os dons de curar, eles são vários dons. São vários dons em uma categoria, em um só, né? Porque dons de curar, então ele é no plural, então são vários. A Bíblia não relata quais são os dons de curar, ela só fala dons de curar. E são vários, né? São vários dons. Tem gente que tem o dom de curar para curar dor de cabeça, para curar câncer, para curar, deixa eu ver mais. Tem vários exemplos, né? E tem vários modelos. E eles também se encaixam na Operação de Maravilhas, né? Operação de Maravilhas, de sinais e maravilhas, né? Só que o dom de sinais e maravilhas, ele é diferente, porque é algo assim sobrenatural, são para coisas sobrenaturais, de fazer crescer perna, uma que é maior que a outra, de fazer crescer braço, de fazer o surdo ouvir, né? O cego vir a ver, o mudo falar. São sinais e maravilhas, são coisas sobrenaturais, de você orar e o morto reviver, né? Isso se encaixa no dom de sinais e maravilhas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que é o de operação de milagres, né? Que é chamado operação de milagres ou sinais e maravilhas, dependendo da tradução da sua Bíblia, né? E cada um deles tem essa função. Só que como que você vai fluir em cada um dom desse? Dependente daquilo que o Senhor colocar sobre você. Porque cada um de nós já nascemos com um dom na gente ativado, né? Às vezes não tá, às vezes já tá. Por exemplo, tem pessoas que já nascem com o dom da visão aberta, né? Já vê as coisas, já ouve o sobrenatural, vê o mundo sobrenatural. Tem gente, cada um nasce com um dom. Então, para a gente fluir em cada um desses, a gente primeiro tem o quê? Receber empatição de alguém que já flui nesse dom. Ou você pode estar orando para o próprio Senhor vir, né? Colocar isso sobre você. Ativar você nesse dom. Se caso você tem um dom que você queira muito, que você ainda não tem, você tem que orar a Deus para Ele vir e conceder a você. Porque em Coríntios vai falar, Coríntios 12, capítulo 1, se me recordo, vai falar sobre cada dom, né? Então, ele vai falar que a uns é dada a palavra de conhecimento, a outros a palavra de sabedoria, a outro dom de curar, dom da fé. Então, esses dons são repartidos. Perdão, tô um pouco gripada. Então, alguns vai ter uns e outros não. Mas não significa que você não pode ter os 9. Se você tem... se você quer fluir, se você quer os 9, você tem que orar para Deus vir e conceder a você. Se for a vontade dele, ele vai lhe dar. Porque a palavra de Deus fala que ele dá a cada um segundo a sua necessidade, né, na obra. E ele fala também que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então, ele nos instrui a buscar. Se você quer um dom desses, que você ainda não tem, você tem que buscar, né? Que o Senhor, ele dá, né? Ou então você pode receber por impartição de alguém que já flua nesse dom. Vamos supor que você quer o dom da revelação, da palavra de conhecimento, ou da palavra de sabedoria, ou discernimento de espírito. Você vai pedir impartição de alguém que flua já nesse dom. Na sua igreja, no seu ministério, se você vê que seu pastor, seu líder, obreiro ou alguém flua nesse dom, você pode pedir para essa pessoa orar por você, para que ela venha empatia sobre a sua vida, compartilhar esse dom. Não significa que ela compartilhando com você, ela vai ficar sem esse dom. Não. Porque toda vez que a gente compartilha aquilo que o Senhor nos emprestou, porque nada é nosso, né? A gente flui cada vez mais, o Senhor libera cada vez mais sobre a nossa vida.
Mas nem todo mundo gosta de compartilhar isso. E temos que ter cuidado também com quem vai empatir com a gente. Porque toda vez que você recebe uma impartição de dons ou de unção da vida daquela pessoa, sobre aquela pessoa, aquilo que está sobre ela vai vir sobre você. Então, se a pessoa tem mágoas, ferida aberta, coisas ruins na sua vida, quando ela empatir, vai vir também sobre você. Por isso que nós devemos ter cuidado com quem vai estar impartindo a unção ou o dom sobre nossas vidas, compartilhando. Temos que saber primeiro se é um homem ou uma mulher de Deus verdadeiramente, que está na santidade, que está na obediência, para a gente poder vir impedir que essa pessoa venha impartir. É algo que a gente devemos ter cuidado. Amém? Eu tô falando para você aqui o que eu já aprendi, né, com algumas pessoas, tá bom? Mas se você acha que essa pessoa que você conhece, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá tudo certinho, vida no altar, pode ir sem medo e pedir para essa pessoa vir empatir com você. Garganta, tá? Amém? Ou você pode ir diretamente na fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Orando, buscando, jejuando, fazendo propósito, campanha para o Senhor vir lhe dar, porque Ele dá. A maioria dos dons que estão sobre a minha vida, emprestado para mim, eu mesmo fui buscar na fonte. Alguns demorou bastante anos, né, bastante tempo, para mim vir receber e vir fluir. Tinha uns que eu tinha recebido, mas eu ainda não fluía, porque eu ainda não tinha me posicionado como Deus queria. Saiba que quando você pede algo do Senhor, não é para você guardar. Os dons são ferramentas, tá bom? Não é para soberba, não é para orgulho, não é para dizer que você é usado naquilo ou nisso. Os dons são para você usar na obra do Senhor. Se o Senhor vê no seu coração que você tem orgulho, que você tem soberba, Ele não vai lhe dar. Porque o Senhor, Ele sonda pensamentos e corações. Tem gente que quer o dom de revelação, de profecia, disso e daquilo, para se mostrar, para falar que tem, ai, porque Deus me usa, ai, porque eu sou usada nisso, naquilo. E o Senhor, Ele não se agrada disso. Amém? Devemos ter humildade com cada coisa que o Senhor nos empresta. E outra, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você quer, Deus, Ele vai lhe dar, mas lembre-se que mais vai ser cobrado na sua vida. Vai ser cobrado cada vez mais, tá bom? Então, você tem que ter sabedoria, discernimento para pedir, tá bom? E o Senhor, Ele dará a você conforme a sua busca. Não estou aqui garantindo que Ele vai lhe dar todos, porque eu não sei a vontade dEle, mas Ele dá conforme a vontade dEle. Então, no segundo grupo de dons, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ou ciência, né? E discernimento de espírito. Esses dons, eles são os dons que chamamos de revelação. Porque quando uma pessoa ela flui na revelação, esses dons acompanham junto, tá? Esses dons acompanham um ao outro. Por quê? O que é palavra de conhecimento? Vamos ver aqui. Eu anotei direitinho para me explicar para você. O que é palavra de conhecimento? Eu tenho tudo anotado aqui. A base bíblica para cada dom está em 1 Coríntios 12, né? Versículo 7. Então, o que é uma palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é uma revelação concedida pelo Espírito Santo. É porque Deus quer operar quando Ele revela. Então, quando Deus Ele revela, é porque Ele quer operar, Ele quer fazer algo. Ele não vai dar simplesmente uma palavra de conhecimento para nada. Não. Né? Porque Ele quer operar naquele momento. Então, temos que tomar posse pelo decreto da palavra liberada. Então, quando o Senhor Ele nos dá, temos que tomar posse e crer e estar disponível para ser esse instrumento nas mãos do Senhor.
Então, a palavra de conhecimento, ela não se trata de algo que sabemos ou que temos um entendimento. Pode não fazer sentido para você, mas para quem vai receber, vai fazer muito sentido. Às vezes o Senhor te dá uma palavra de conhecimento que pode não fazer sentido para você. Ele pode te falar algo assim, olha, chega com aquela pessoa e diga a ela que eu amo ela. Aí você vai ficar com aquele negócio assim, não, isso aí não é Deus não. Todo mundo diz, Jesus te ama, Deus ama. Isso aí deve ser só de mim, porque todo mundo fala que Jesus ama todo mundo, né? Mas não, às vezes aquela pessoa pediu um sinal pro Senhor. Às vezes ela pediu uma resposta, sabe? Às vezes ela esteja passando pelo momento assim difícil, que ela quer ter uma certeza que Deus é com ela na vida dela. Então o que acontece? Ela pede, Senhor, um exemplo, tá? Se o Senhor é na minha vida, diga que o Senhor me ama, usa alguém. Aí o Senhor vai, usa alguém, usa você, ou alguém para chegar e dizer, olha, Jesus te ama. Para você é só uma palavra, sabe? Mas para quem vai receber aquilo, vai vir como um impacto, vai vir como uma força, vai vir como uma coisa assim maravilhosa, que você não vai nem entender. Para você pode ser algo simples, mas para a pessoa que vai receber, não. Entendeu? Então temos que ter essa certeza. Tá bom? É uma revelação sobrenatural que pode vir de várias maneiras sobre a sua vida. Você vai captar essa revelação de várias maneiras. Então, essa palavra de conhecimento, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode aumentar a fé das pessoas também. Quando a pessoa é revelada pelo Espírito Santo, cresce uma fé muito grande nela. Porque ela vai crer, poxa, o Senhor fala mesmo, o Senhor revela mesmo o oculto profundo na terra. Ele revela mesmo. E isso traz uma fé. Porque a pessoa fala, poxa, Deus falou comigo, realmente é de Deus. Cresce a fé na quem vai receber e cresce a fé mais ainda no profeta que vai estar passando, né? Na pessoa que vai estar passando essa revelação, essa palavra de conhecimento, né? É uma revelação de espírito que qualquer pessoa com qualquer idade pode receber a revelação. Então qualquer pessoa pode receber, criança, adulto, sabe? As crianças são mais sensíveis, muitas das vezes. Desde pequenas elas são mais sensíveis para receber do Senhor, né? E deixa eu ver. Como é que vem, né? A palavra de conhecimento é só uma revelação que vem às vezes por uma figura. Exemplo. Vamos supor que você está no culto e você vê uma figura de um rins ou de um coração. Qualquer outra coisa, é só exemplo. Aí você tenta apagar aquilo da sua visão, mas se você viu, é porque Deus quer curar alguém com problema no coração ou no rins, né? Então ele te deu a visão, te mostrou ali um coração, um rins, então ele quer curar alguém ali naquele momento. Então ele te deu essa palavra de conhecimento para cura. Porque a palavra de conhecimento ela é para cura, mas também para outros propósitos, né? Então, como que Deus dá essa revelação? Geralmente, quando Deus dá essa revelação de uma imagem ou figura ou uma palavra, ela não vem com instrução, tá? Diferente da palavra de sabedoria, que eu vou falar daqui a pouco. Ela não vem com instrução. Palavra de conhecimento é uma visão, né? Que ela não vem com instrução, uma orientação que não vem com instrução. Mas ela pode vir por meio de uma impressão, pelo sentir, visão e pelo testemunho interior. Às vezes vem os três juntos, às vezes vem visão, vem o sentir, vem a impressão, tudo ao mesmo tempo, tá? Aí agora, a palavra de sabedoria, ela é uma revelação seguida de instrução, né? Que pode ter a ver
com o presente ou algo futuro, tá? De algo que esteja acontecendo no presente ou que vai acontecer no futuro. Então, a palavra de sabedoria é diferente da palavra de conhecimento. E tem muita gente que confunde. Porque a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de instrução. O que é uma revelação seguida de instrução? O Senhor te dá uma visão e Ele já te mostra o que vai acontecer. E a palavra de conhecimento, não. A palavra de conhecimento é algo que Deus te mostra só. Ele não te dá instrução. Ele só te revela para você ir e falar. Por exemplo, né? Vamos aqui. A palavra de conhecimento, ela tem mais a ver com o presente e o passado. Tá? Vamos de novo para você entender. A palavra de sabedoria, ela é uma revelação seguida de instrução que pode ter a ver com o presente ou algo futuro, tá? Te mostrar algo que esteja acontecendo no presente, né? Ou algo futuro. Por exemplo, a palavra de sabedoria, vamos supor que o Senhor te mostrou que você vai ter um carro no futuro. Você vê ali uma visão que você ganhou um carro vermelho, mas você ainda não tem esse carro, mas o Senhor te mostrou. Pode acontecer de Deus te dar esse carro, né? Num presente agora, ou mais futuramente, tá? É um exemplo, tá bom? Mas toma posse aí. Ou, tá? Então, ele já te deu uma instrução, né? Ele te mostrou a visão e ele vai te dar a instrução do que fazer para ganhar esse carro. Porque ele te deu uma palavra de sabedoria, que é seguida de instrução. Vamos supor que ele te mostrou esse carro vermelho e ele vai dizer para ti assim: filho ou filha, tô te mostrando esse carro vermelho, mas para você conseguir esse carro, você tem que trabalhar nessa empresa, ou você tem que passar nesse curso de isso ou daquilo. Ele vai te falar alguma coisa para você poder alcançar aquele objetivo, tá? Então ele te mostrou e te deu a instrução de como fazer para realizar. Já a palavra de conhecimento não, tem mais a ver com o presente e o passado, né? O que tem a ver o presente e o passado? É algo que aconteceu, que pode estar acontecendo aqui no presente, ou algo que pode estar acontecendo no passado, tá? Algo que aconteceu no passado que ninguém nunca soube. Uma vez eu tive uma palavra de conhecimento de um filho da pastora da qual eu estava na igreja, muitos anos atrás, logo no começo, quando eu vim do encontro, que eu aceitei Jesus, eu tive uma visão, uma palavra de conhecimento. Eu saí do culto e eu sentei na frente da igreja junto com uma outra irmã, esposa desse jovem. E aqui onde eu moro tem uma ladeira muito grande, né? E aí eu tava sentada conversando com ela e esse jovem, ele tava sumido. Tinha saído, tava aprontando porque ele não tava na igreja. Tinha vícios, né? E aí eu conversando com ela sobre outra coisa, não me recordo o que. Eu olhei rapidamente para a ladeira, era de noite. De repente se abriu na minha frente assim, rapidamente, uma visão de olhos abertos. E na visão assim foi rápido, um piscar de olhos. A minha visão abriu e na visão era dia e eu via ele descendo essa ladeira, correndo, entrando pro quintal da casa dele, que era aqui perto da minha casa. E um homem atrás dele com uma arma, perseguindo ele para querer matar ele. Então, naquele momento, eu não entendia muito sobre isso. Aí eu vi isso acontecendo, ele descendo na visão e um homem atrás dele querendo matar ele, e corria pro quintal da casa dele e aquilo fechou. Foi rápido. Que eu fiquei assim, sem entender, porque foi a primeira visão que eu tive. E eu falei: olha, acabei de ver aqui teu esposo assim, assim, assim. Ela, como era mais experiente, né, na presença do Senhor, ela falou: olha, tu teve uma visão, né, uma palavra de conhecimento. E isso é um livramento que Deus está dando para ele. Então, quando você vê ele, você entrega, você fala.
Amém. Então, isso foi uma palavra de conhecimento, né? Junto com uma palavra de sabedoria. Porque às vezes o Senhor vai te mostrar, vai te dar uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, tudo junto. Às vezes o dom vem junto. Mas nós temos que discernir, né? Então, como a palavra de conhecimento tem mais a ver com o presente e passado, e a palavra de sabedoria é com presente e futuro, é meio de quase de confundir, né? Mas eu creio que você esteja entendendo. Então, naquele momento, né, eu tive essa palavra de conhecimento seguida de palavra de sabedoria. Por quê? Na palavra de conhecimento, o Senhor me mostrou algo que ainda ia acontecer. Era algo presente, mas também tinha a ver algo com um pouco do futuro, que ia acontecer depois. Porque o que ainda não aconteceu hoje é o quê? Futuro. E o que está acontecendo agora é presente. E o que aconteceu lá atrás é passado. Então, eu tive uma palavra de conhecimento com palavra de sabedoria, né? Porque o Senhor me mostrou e me deu a instrução, que é o quê? Um livramento que o Senhor ia dar, né? E passou mais hora, ele apareceu e eu fui e falei para ele. E por incrível que pareça, 3 dias depois, se eu não me recordo, aconteceu do mesmo jeito que eu vi. Só que na visão era dia. E quando aconteceu, era noite, né? A gente estava no culto, era aniversário aqui da esposa dele. A gente estava terminando o culto. Ele entrou na igreja correndo e o homem atrás dele com uma arma. Só não matou por livramento do Senhor. Então, do jeito que Deus me mostrou, aconteceu. Então, Deus me mostrou algo que ia acontecer, presente, né? No futuro. E aí me orientou com a instrução na palavra de sabedoria, que era o que para dizer, né? Que era livramento, para ter cuidado, vigilância. Amém? Eu vou fazer parte 2 desse vídeo para não ficar tão longo.